Vamos lá ao nosso terceiro bloco de questões, número 21. Apesar de o processo educacional ser um meio de transformação da realidade social, ele também exerce papel de controle social para a manutenção da ordem vigente. Perfeito. Lembrar que a educação hoje ela tem o viés da transformação, né, da nossa sociedade, da nossa cultura, apesar que a gente lembra, inclusive, desse ponto que falam também na teoria crítico-reprodutivista, dessa questão do controle social para a manutenção da ordem vigente. Então, na verdade, é a luta da sociedade de classes, né? A gente ainda vive hoje, ainda dentro dessa perspectiva. Então, está correta. Próxima, Quadrix 2018, Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, Processo Seletivo Simplificado, Professor Substituto Eletrônica. A organização didático-pedagógica da escola tem sérias implicações na construção do conhecimento em sala de aula, na organização didático-pedagógica e na formação integral do estudante. A respeito desse tema, julgue o item que se segue. 22. No intuito de democratizar a educação, as metodologias adotadas devem ser pautadas pelo tecnicismo e pela pedagogia liberal. Nós sabemos que hoje, no mundo de hoje, dias de hoje, as pedagogias aí, né, que estão intrinsecamente ligadas, a gente tem a tendência progressista, crítico social dos conteúdos, pedagogia histórico-crítica aí, de Saviani, abordagem sócio-histórico-cultural aí de Mizukami. Então é importante a gente colocar que essas são as atuais aí no viés de democratização da sociedade, perfeito? Então, 22 está errado por isso, porque não é no tecnicismo e pedagogia liberal, e sim em pedagogias aí progressistas, como eu citei agora há poucos exemplos. Próximo, Quadrix 2018, Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, Processo Seletivo Simplificado, Professor Substituto, Atividades. A respeito da relação professor-aluno, julgue o seguinte item. 23. Na escola tradicional, a relação professor-aluno baseia-se no respeito à competência técnica do professor e uma perspectiva hierárquica. Perfeito, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, professor detentor do saber, professor autoritário, professor conteudista. 23, correto. Próximo. Quadrix 2018, Secretário de Estado de Educação, Processo Seletivo Simplificado, Professor Substituto Atividades. Do ponto de vista da pedagogia, as diferentes concepções de educação podem ser agrupadas em duas grandes tendências. A primeira seria composta pelas concepções pedagógicas que dariam prioridade à teoria sobre a prática, subordinada está aquela sendo que, no limite, dissolveriam a prática na teoria, e a segunda, inversamente, composeria das concepções que subordinam a teoria à prática e no limite dissolvem a teoria na prática. Demerval Saviani, as concepções pedagógicas na história da educação brasileira, Campinas 2005, adaptações. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item a seguir acerca das tendências pedagógicas. 24. Para as tendências progressistas, os processos de ensino-aprendizagem devem considerar o contexto sócio-histórico do estudante e a diversidade social. Lembrar que, de fato, tendências progressistas e a defesa de Saviani é lembrar que, primeiro, a gente pode ter até os conteúdos sistematicamente acumulados pela humanidade, mas eles têm que estar relacionados com o contexto sócio-histórico cultural do estudante e a diversidade social que ele se encontra. Então, 24 está correto. Próxima questão, 25. A tendência liberal tecnicista atribui à escola o papel de modelador de comportamentos a fim de formar sujeitos acríticos para o mercado de trabalho. Perfeito. As liberais têm essa perspectiva, né, de não ter criticidade. A criticidade ela está relacionada às tendências progressistas. Lembrar também dessa questão de modelamento, né, modelador de comportamentos, vem aí da questão behaviorista, que é forte influência dessa escola também, e viés deles é mão de obra para o mercado de trabalho. Perfeito, 25, correto. 26. Na concepção crítico-social dos conteúdos,
A escola exerce um papel fundamental de difusão de conteúdos de forma indissociável das realidades sociais. É como eu falei ainda agora, né? Conteúdos sistematicamente acumulados pela humanidade é indissociável da nossa realidade cultural, sócio-histórico-cultural a qual vivemos. Então, 26, correto. Próximo aí. Quadrix 2018, Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, processo seletivo simplificado, professor substituto, atividades. O currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal fundamenta-se na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural, opção teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do Distrito Federal um deles. Currículo em Movimento, Pressuposto Teórico, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 2014, página 30, com adaptações. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o seguinte item 27. Na relação professor-aluno, devem predominar a autoridade do professor e a atitude receptiva do aluno. Errado. O texto traz a pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural. As características que traz da relação professor-aluno são características da tendência liberal tradicional e não da pedagogia histórico-crítica. Logo está errada. 28. Os métodos de ensino partem de um saber fundado na experiência dos estudantes. O trabalho docente relaciona-se com a prática vivida pelos estudantes com os conteúdos escolares. Correto. Lembra aí que até colocou no texto, olhar a realidade socioeconômica, no caso aqui que nós estamos falando do Distrito Federal, como mencionou no texto. Então, isso é importante, aliado também com o trabalho docente, justamente pelo que o aluno já traz, né, com ele aí de conhecimento, as suas vivências, as suas experiências. Logo, 28 está correta. 29, essa fundamentação pressupõe a ideia de que o ensino consiste em repassar conhecimentos para os estudantes e de que a capacidade de assimilação das crianças é igual à do adulto. E aí, a gente lembra que esse fundamento é conhecido como adulto em miniatura, defendido pela tendência liberal tradicional. Logo, essa questão está errada. Quadrix 2018, Sedulce, Goiás, professor de nível 3, Biologia. 30. Segundo a Libânia, professores interessados em um trabalho docente mais consequente, professores capazes de perceber o sentido mais amplo de sua prática e de explicitar suas convicções. Nesse contexto, é correto afirmar que na tendência, letra A, liberal tradicional, a escola funciona como modeladora do comportamento humano por meio de técnicas específicas. Logo de cara, a gente sabe que é liberal, mas não é a tradicional. Logo é a tecnicista, que é modeladora de comportamento humano e tem as técnicas específicas. Continuando. Sendo que a educação escolar compete em organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes, conhecimentos específicos, úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema social global. Está errado como todo, liberal, tecnicista, tá? Todas essas características são pertencentes a essa escola, logo está errado. Próxima. Liberal tradicional. A escola funciona como modeladora do comportamento humano por meio de técnicas específicas, sendo que a educação escolar compete organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema global. Errada, na liberal tecnicista. Próxima. Progressista libertadora, a escola exerce uma transformação na personalidade dos alunos em um sentido libertário e autogestionário. A ideia básica é introduzir modificações institucionais a partir dos níveis subalternos, que em seguida vão contaminando todo o sistema. De cara, a gente sabe que a letra C ela está errada, até porque ela traz a questão do seguinte, né? A autogestão ela é algo presente na progressista libertária, tá bom? Então é importante a gente colocar aí essa questão aí, então logo está errado. D, progressista
Libertária, a escola tem como marca a atuação não formal em educação, uma atividade na qual os professores e alunos, mediatizados pela realidade que apreendem e da qual extrai o conteúdo de aprendizagem, atinge o nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de nela atuar em um sentido de transformação social. Lembrar que todas as características que nós falamos é da libertadora e não da libertária. E a letra E, progressista, crítico social dos conteúdos, a escola adota a tarefa primordial de difundir conteúdos vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das realidades sociais, podendo contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la democrática. Perfeito, né? Lembrar dessa questão da indissociabilidade do contexto sócio-histórico-cultural, a realidade social, com os conteúdos difundidos pela humanidade. De fato, eliminar cada vez mais a divisão da sociedade e torná-la cada vez mais democrática. Então, 30, letra E, a gente encerra agora o nosso terceiro bloco de questões. Até o nosso próximo bloco.